Olá, meus queridos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Maravilha estarmos aqui juntos mais uma vez na nossa escola bereana. Hoje, de forma online, mas estamos aqui. Toda sexta-feira, estamos marcando presença aqui para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus e ter esse momento de comunhão que a gente tem no presencial, né? Quem pode participar lá no presencial, mas também a gente tem a nossa comunhão aqui também pelos meios digitais para a gente poder estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É muito bom estar aqui. Eu amo a escola da palavra. Eu amo estudar a palavra de Deus e é muito bom estarmos aqui na escola bereana. E nesse trimestre, como temos estudado essa lição especial, olha aqui, os grandes temas do fim da nossa editora Central Gospel. Já estamos chegando no fim do trimestre. Mais uma vez, chegamos e concluindo mais uma revista, ainda falta uma lição, hoje é a lição 12. Na semana que vem terminaremos mais um trimestre, já estamos na reta final desse trimestre, para que a gente possa concluir mais uma revista abençoadíssima, que eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também têm aprendido muito com tudo aquilo que tem sido ministrado por grandes homens e mulheres de Deus, e eu tenho certeza que tem sido bênção. Vamos à nossa lição, sem mais delongas? Nossa lição, nós vamos falar sobre o milênio. Estudamos já sobre a grande tribulação, mortos em Cristo, estudamos vários assuntos importantíssimos da escatologia. Claro que a gente não consegue esgotar, mas eu tenho certeza que você aprendeu muito, que você tem sido municiado para você entender todo esse escopo escatológico daquilo que nós temos estudado. Estudamos várias lições abençoadíssimas. Mas hoje a nossa lição é a lição 12, o milênio. E aí nós vamos entender um pouco de como que funciona, o que acontecerá nesse período abençoadíssimo que a Terra passará. E aí nós temos dois textos bíblicos que estão baseando aqui a nossa lição. Se encontra em Apocalipse 20, do 2 ao 6, e Isaías 11, do 6 ao 9. Eu quero ler o texto de Isaías, que aí eu vou fazer algumas conexões ao longo da aula, e aí nós vamos construir uma ideia aqui. E o nosso texto áureo, antes de eu ler o texto bíblico básico, vou citar o texto áureo, que é o nosso texto de ouro. O texto de ouro, se eu não pudesse estar aqui, ou se qualquer um outro professor não pudesse estar aqui ministrando essa lição, era só você ler o texto básico que você resumiria toda a lição. E é impressionante o quanto os textos áureos das lições, eles carregam a ideia total da lição. E o que diz o texto áureo da nossa lição? Que se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9, que diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. E o nosso texto bíblico básico são dois, que eu falei para vocês, mas eu vou ler apenas o texto de Isaías 11, do 6 ao 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que interessante. O texto de Isaías, um texto do Antigo Testamento, um profeta messiânico. Ora, nós temos aprendido aí que a escatologia
ela estuda os tempos do fim. E o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele já profetizou e já falou sobre o milênio. Um tempo que ainda nem chegou, mas o profeta Isaías já profetizava. E aí, é interessante que em vários textos de Isaías, vários textos lá do livro do profeta Isaías, você vê claramente a menção a esse período, a essa dispensação que é o milênio. É uma dispensação, é a 7ª dispensação. É até uma espécie de sábado para a terra, né? Onde aquilo será restaurado. Você vê aqui claramente no texto, ora, a criação vivendo em harmonia, onde haverá uma ação plena do Espírito Santo, uma ação abundante do Espírito Santo. E aí você pode até fazer uma comparação com lições que nós tivemos anteriores, por exemplo, da Grande Tribulação. O milênio, existem vários eventos no milênio que são comparados a o da Grande Tribulação. Só que essa comparação são em opostos. Tudo que acontece na Grande Tribulação ocorrerá de forma contrária no milênio. Tudo aquilo de negativo que acontece na Grande Tribulação ocorrerá de forma positiva no milênio. Um grande exemplo. Na Grande Tribulação não haverá uma ação plena do Espírito Santo. Não é que não vai haver ação do Espírito Santo, como nós já estudamos na lição. Mas não haverá uma lição plena do Espírito Santo. Aqui no milênio, você vai ter uma ação plena do Espírito Santo. Esse é um dos vários pontos que nós podemos comparar com o período tribulacional. E aí, o que acontece? Esse período é um período literal de 1000 anos. Quando você estuda Apocalipse 20, faz a conexão com os livros proféticos, Zacarias, Isaías, você vê claramente que é um tempo literal de 1000 anos, onde o Senhor reinará nessa terra, onde o Senhor reinará diretamente, onde o seu trono se estabelecerá desde Jerusalém para reinar sobre toda a terra. E nós teremos um período onde a terra terá um descanso, onde nós veremos uma volta àquele estado original, não uma volta completa, mas uma volta quase que total àquele estado original, onde a harmonia na natureza, a harmonia na criação, a criação com sua harmonia completa. Vemos aqui claramente que o leão vai andar junto à ovelha e não será predador. Por quê? Isso aí aconteceu diante da desarmonia da criação com a entrada do pecado. E no milênio, nós vamos ter totalmente o oposto daquilo que foi desordenado pelo pecado. Por quê? O Senhor reinará diretamente nessa terra. Haverá plena ação do Espírito Santo sobre a terra. Amém? E aí nós vemos aqui um dos tópicos da nossa lição. Ele fala assim, é um tempo de milagres e transformações. Olha que maravilha. Lembra que eu falei da conexão que nós devemos fazer com a tribulação? Não uma conexão de igualdade, mas uma conexão de oposição. Tudo que acontecer na grande tribulação, no milênio vai acontecer de forma contrária, positiva. Tudo que acontecer de ruim na grande tribulação vai acontecer no milênio de forma positiva. Lá na grande tribulação não vai ter milagre, não vai ter transformação. Aqui no milênio nós vamos ter milagre, transformação, bênção, abundância, como nós vamos ver aqui na nossa lição. Nesse tópico 1 aqui, ele fala o quê? Nessa dispensação milenial, lembrem, anota aí o que eu falei. O milênio é uma dispensação, é a 7ª dispensação. Nós vamos ter, nessa dispensação milenial, milagres na natureza. Olha que legal, olha que bacana. A natureza, que foi uma das primeiras coisas a serem afetadas com a entrada do pecado no mundo, desde o Éden, lá do Éden, que foi depois do pecado, porque nós temos
aquele ambiente edênico pré-queda, que a natureza vivia em harmonia, a natureza vivia em completa abundância. Depois do pecado, essa natureza desordenou. Mas no milênio, essa natureza pré-edênica vai voltar. Você vai ter milagre de fertilidade, que é citado lá em Isaías 11, do 6 ao 9. Eu vou abrir um parênteses aqui interessante. Quando eu estava lendo o livro do profeta Isaías, e observando esses aspectos do milênio, Isaías tem uma visão muito interessante, porque Isaías fala de uma restauração de um tempo para Israel, que é um tempo terreno, que é um tempo ali, para aquele tempo desde uma restauração, da libertação do cativeiro, mas ele fala de um evento futuro, e muito mais que ainda nem nós vivemos. E o que é que a gente pode tirar de lição disso? Isaías nos ensina algo muito interessante, que nós temos que ter esse equilíbrio entre viver com um pé na eternidade, com um pé nas coisas que vão vir, mas também entendendo o momento presente. Isaías não negligencia o seu tempo. Isaías não negligencia tudo aquilo que Israel está passando naquele momento. Quando você lê o livro do profeta Isaías, você entende. Porém, ele sempre olha uma esperança à frente. Ele sempre aponta para uma esperança futura, que é o que nós nunca podemos deixar. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um propósito, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, mas há uma eternidade nos esperando. E é essa lição que eu tiro de Isaías. E aí, quando ele fala que esse tempo terá milagres da fertilidade. Ora, a terra que foi desordenada, que começou a dar erva daninha, como nós vemos lá em Gênesis, vemos agora uma fertilidade abundante. Imagina, se hoje, no período que vivemos, na dispensação em que vivemos, vemos que já se consegue plantar, ter produtividade, imagina nesse período do milênio, que haverá uma abundância na fertilidade. Os lugares secos tornar-se-ão jardins verdes. Imagina você, um deserto virá um jardim verde. Imagina você, um ambiente desértico, um ambiente em que não há produtividade, vai se tornar um ambiente produtivo. E isso você pode tirar várias coisas, vários benefícios disso. Agricultura, econômica, área econômica, onde vai haver abundância. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente, nos tópicos à frente. Mas você vai ter a transformação de lugares secos em jardins verdes. A água será abundante. Ora, vemos aí, ainda mais nós que vivemos em grandes cidades, o grande problema é que você tem com água, com a poluição dos rios, com a degradação da natureza, e você terá e viveremos no milênio um momento em que a água será abundante. Isso está tudo citado no profeta Isaías. A configuração geológica e hidrográfica do planeta será modificada. Olha que maravilha! Não vai mais haver terremoto, não vai mais haver furacão, não vai mais haver nada de fenômenos naturais que prejudicam a vida do ser humano na Terra, que prejudicam a vida da criação. Tudo vai estar na sua ordem. Tudo vai estar da mesma forma que foi criado lá no início, lá no Gênesis. A iluminação será suficiente. Olha que maravilha. E aí, meu irmão, minha irmã, tem coisas que eu não vou conseguir explicar para vocês aqui, porque há algumas coisas que são mistério. A iluminação será suficiente. Eu creio que a iluminação será suficiente porque a própria luz, o Senhor Jesus Cristo, estará presente aqui nessa terra, reinando diretamente. Então, ele é a própria luz. Eu olho por essa ótica. Eu creio por essa ótica. Não conseguiremos esgotar porque é um evento futuro. Nós não vamos conseguir entender absolutamente tudo que está descrito na palavra de Deus. Mas eu creio que eu e você iremos viver esse momento. Milagres até no mundo animal. Olha que interessante.
Não haverá animais carnívoros, nem predadores, mas apenas animais herbívoros. Por quê? Isso é desordenamento lá de quando o homem pecou. Quando a natureza foi desordenada, foi o que aconteceu, que os animais começaram a ser predadores uns dos outros. Milagres nos corpos físicos. Olha aí. Os cegos terão os olhos abertos, os surdos ouvirão, os coxos saltarão e o mudo poderá falar normalmente. Não vai haver esse tipo de mazela, doenças. Vamos viver milagres. Vamos viver milagres dos nossos corpos físicos. Eu e você, a Igreja de Cristo, já estaremos glorificados. Eu e você, a Igreja de Cristo, estaremos num estado de glorificação. E não haverá essas mazelas na área da saúde. Os indivíduos terão longevidade. Aí você tem que entender porque alguns, a Igreja de Cristo que voltará para a Terra para viver esse período milenial, enquanto Satanás estará preso, lembra? O dragão, que é a antiga serpente, que é o próprio Satanás, estará preso no inferno durante 1000 anos. E depois será solto por um pouco tempo. Mas ele estará preso, então não vai haver ação de Satanás aqui nessa terra. Hoje, se nós vivemos batalhas espirituais, batalhas no mundo espiritual que nós temos que combater com a oração, com a palavra, não vai haver isso, porque Satanás estará preso nesse período. Nós vamos viver livres desse miserável. E aí, a morte chegará depois de longa velhice, porque as doenças serão removidas. Aí você precisa entender uma coisa. Nesse período, nascerão pessoas. Seres humanos vão nascer no período milenial. E esses seres humanos, eles nascerão com a natureza adâmica. Mesmo sem a ação de Satanás, os seres humanos nascerão com a natureza adâmica. Os seres humanos que nascerem nesse período. E aí, você vê mais à frente, quando alguns se rebelarem contra Cristo, é porque é a nossa natureza pecaminosa, independente da ação de Satanás. O que se rebela contra Deus é a nossa carne. Satanás se aproveita disso, da nossa natureza caída. Mas quem se rebela somos nós. Nós temos milagres na vida material, grande prosperidade econômica. É o que diz lá no profeta Amós, no livro do profeta Amós, capítulo 9. Nós teremos uma grande prosperidade econômica e material. Ora, você vê no tempo presente tantas crises financeiras, países quebrando, empresas quebrando, economias que vão à bancarrota, mas no período milenial haverá uma grande prosperidade econômica. Lembra do que eu falei com vocês no início da aula sobre a comparação com o período tribulacional? No período tribulacional vai ser totalmente o oposto de tudo aquilo que eu falei aqui. Mas no período milenial será um período de bênçãos, em que nós vamos viver tudo isso aqui que está descrito na palavra de Deus. Não haverá necessidade, não haverá pobreza, não haverá pessoas necessitadas. Hoje você vê tantos problemas sociais, tanta desigualdade social. Isso não haverá no milênio, porque haverá uma abundância, uma prosperidade material. Nós teremos um milagre na administração e no governo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Não vai ser nenhum político corrupto que vai nos governar. Não vão ser autoridades que são vendidas, não vão ser autoridades que se vendem, que se corrompem, mas será o próprio Cristo que reinará desde Jerusalém sobre toda a terra. E é interessante que nós vamos viver uma teocracia nesse período. Não veja a teocracia, não adianta nós compararmos com o que se diz de teocracia no tempo atual. Por exemplo, você vê um país
que quando você estuda a parte histórica e sociológica, é um país que teoricamente vive numa teocracia, que é uma ditadura chamada Irã. Lá, não confunda esse tipo de teocracia com a teocracia que nós vamos viver no milênio, porque o Deus justo, santo, fiel, que não se corrompe, que não falha, esse é o que vai reinar no período milenial. Viveremos milagres na vida militar. Vemos aí, vivemos um período de tantos conflitos. Ora, você vê aí guerra na Ucrânia, guerra em Israel, vê o conflito lá de Israel com o Hamas. Não haverá esse tipo de conflito. Não teremos esses conflitos. Justamente por quê? Porque haverá um só Senhor, um só Rei sobre toda a terra. Viveremos milagres na vida espiritual. Um grande mover de Deus. Lembra que eu falei de uma ação plena, total, completa do Espírito Santo? É o que vai haver no período milenial. O derramamento completo e total do Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir sobre toda a terra de forma livre. Não que ele não seja livre hoje, mas nesse período vai haver uma ação do Espírito Santo como nunca houve. Como nunca se viu na história, vai haver uma ação do Espírito Santo nesse período. E aí nós vamos para o tópico 2, que fala sobre a capital do milênio. E qual é essa capital do milênio? Já parou para pensar? Já leu nas Escrituras? Essa capital do milênio é a própria Jerusalém, de onde o Senhor irá governar. E aí, essa capital do milênio é uma capital que tem muito tempo de história, que tem uma ligação muito forte. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver essa capital sendo citada em quase toda a Bíblia. Vai haver a citação a Jerusalém, que é de onde o próprio Deus vai reinar. E essa cidade tem um valor importantíssimo, histórico, religioso, para nós cristãos. É uma cidade, nos dias atuais, até disputada por outras religiões, tamanho o valor e estratégia dessa cidade. E aí, essa cidade, ela tem uma posição estratégica. Se você for ver no mapa, Israel fica numa posição extremamente estratégica. Deus cercou, e é interessante quando você vê, o Salmo 125, ele cita isso, né, que a cidade de Jerusalém ela é cercada pelos montes. E isso é estratégico. Nosso Deus é um Deus estratégico, então ele pensa em tudo. Não pense que Deus faz as coisas à toa, faz as coisas aleatórias. Não, Deus já pensou em tudo. E aí, você observa que Jerusalém tem uma posição estratégica. Essa capital do milênio tem uma posição extremamente estratégica. E ela também tem uma importância espiritual. Após a batalha do Armagedon, a cidade e o templo dos judeus serão restaurados e os povos do mundo inteiro subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, o próprio Cristo, aquele que veio, aquele que é, que era e que há de vir, o nosso Senhor amado Jesus Cristo. E aí, quem serão os participantes do milênio? Aqui o nosso tópico 3 discorre sobre quem serão os participantes do milênio. Ora, as profecias bíblicas fazem-nos saber que os santos glorificados e os sobreviventes da grande tribulação participarão da dispensação milenial. Presta atenção aí, meu irmão. Olha aí. As profecias bíblicas fazem-nos saber que, a igreja de Cristo, que somos nós, os santos glorificados, lembra, seremos arrebatados, iremos para as bodas do Cordeiro, depois nós voltaremos para essa terra para o período de dispensação milenial. Só que vão haver os sobreviventes da grande tribulação. Lembra que eu falei da natureza edênica? A natureza adâmica, perdão? Então, vai haver natureza pecaminosa. Nós já estaremos glorificados, mas haverão os sobreviventes da grande tribulação, que estarão vendo aqui nessa terra.
Não me pergunte detalhes que eu não sei. Nenhum de nós vai saber agora esses mistérios. Aguarda que nós vamos chegar lá. Como que vai acontecer os detalhes, as minúcias? Só a gente vivendo. E nós vamos viver, eu creio. Viveremos esse tempo. A dispensação milenial, já glorificados. A Escritura também nos dá a ciência de que nenhum incrédulo participará dessa dispensação, porque só aqueles salvos em Cristo Jesus, aqueles que passarão pela grande tribulação, e nós, a Igreja de Cristo, somos os que vão viver nesse tempo. E aí, são essas pessoas que irão participar. Nós estaremos lá. Os crentes glorificados, como eu falei para você, com direito a todas as bênçãos advindas dessa dispensação, como descrito em Apocalipse 20. Então, todas essas pessoas que viverem no milênio, elas, assim como nós herdamos a maldição do pecado de Adão, nós herdaremos as bênçãos do milênio nesse período. Nós que viveremos nesse tempo, a gente vai viver todas as bênçãos descritas lá em Apocalipse 20. E os sobreviventes da grande tribulação, esses serão os corpos não glorificados. Lembra que eu falei para vocês? As pessoas que não terão os corpos glorificados são os sobreviventes da grande tribulação. Nós, igreja, já teremos o corpo glorificado. E é interessante, né? Essa mescla, né, de pessoas glorificadas com pessoas não glorificadas é algo que nos deixa até assim um tanto quanto intrigados, né? Mas como eu falei para vocês, são eventos futuros que a gente não vai conseguir esgotar aqui. Amém? E aí, já encaminhando para o nosso final da nossa aula, apesar de alguns segmentos teológicos, sabe, atribuírem um sentido figurativo ao milênio, existem várias vertentes teológicas que alguns acreditam que não é literal, mas o nosso intuito da nossa lição não é discutir correntes teológicas. A gente vai fugir dessa discussão. Por quê? Porque nós cremos, a palavra de Deus está recheada de textos que vai nos levar à compreensão de que esse período é literal. É literal. E eu creio que assim como você, Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, estaremos aqui, nessa terra, vivendo esse período milenial. Eu creio que todas essas bênçãos do milênio alcançarão a mim e a você. No milênio, Deus demonstrará na terra como será o céu. Jesus, e esse período milenial que será maravilhoso, será apenas um aperitivo de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Tudo aquilo que a gente aqui nessa terra, tudo aquilo que nós vamos viver até no milênio, que é um período muito especial, não chegará nem perto daquilo, do grande gozo que viveremos na eternidade junto ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, que nós possamos ter aprendido um pouco mais e sermos um pouco mais instruídos na palavra de Deus. E eu quero fazer agora uma oração para a gente finalizar essa aula abençoada. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento precioso em que estivemos aqui, Senhor, compartilhando e desfrutando um pouco da tua palavra, Senhor. Deus abençoa, Senhor, a cada um que está aqui nesse momento, que dispôs do seu tempo para poder aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Espírito Santo, continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Minha gente, Deus abençoe vocês. Um forte abraço.